O Bitcoin tem sido uma fortaleza, ele superou os principais obstáculos desde a criação dele. Os bugs de 2010 e 2013, a queda da Mt. Gox e da FTX, as guerras de forks da época de Bitcoin Cash, várias proibições na Índia, China, Rússia e a ascensão das altcoins desviando liquidez. Apesar de Bitcoin ter sobrevivido a tudo isso e se fortalecido e estar cada vez mais próximo de ser uma reserva de valor dos próximos séculos, não quer dizer que a vitória está garantida e é só esperar. Então, como que a gente pode se preparar para o pior e ainda torcer pelo melhor? O que poderia fazer Bitcoin desaparecer? Bora falar sobre tudo isso. Pensar no fim do Bitcoin é aterrorizante para qualquer Bitcoiner. Parece que toda a esperança que ainda resta no mundo se esvai totalmente. Mas esse é um ótimo exercício de abstração para refletir. Os 3 pontos em que Bitcoin poderia falhar envolvem segurança, descentralização e escalabilidade. Eu vou começar pelas falhas de segurança. Geralmente, as falhas possíveis são as quebras de criptografia do Bitcoin em computadores quânticos e também ataques de 51%. Bom, quebrar a criptografia do Bitcoin não é algo simples. Bitcoin usa criptografia de chave pública e privada, que usa um algoritmo chamado SHA-256, além de geradores de números aleatórios, funções de hash e assinaturas digitais de curva elíptica. Mas a base é a SHA-256, porque cria uma sequência de 256 bits, uma série de 256 zeros e uns. Isso contribui para um número absurdamente alto de combinações possíveis. São mais números que a quantidade de átomos no universo observável. São mecanismos de geração de dados onde é fácil verificar se a informação está correta, mas é difícil encontrar aleatoriamente a resposta. Ou seja, é muito difícil simplesmente adivinhar a chave privada usando força bruta, que é quando o computador, através de zilhões de tentativas, consegue encontrar as chaves privadas de um endereço específico. Isso é extremamente difícil e exigiria um número de tentativas tão grande que um computador normal levaria bilhões de anos para conseguir encontrar uma determinada chave privada. É tão difícil que tem a mesma probabilidade de você ganhar na loteria, não uma, mas 9 vezes seguidas. Barbada fazer isso, né? E é aí que surge a história do computador quântico como uma ameaça para o Bitcoin. Só um megacomputador com uma capacidade computacional absurda conseguiria fazer esse tipo de coisa. E essa é uma das grandes esperanças dos haters do Bitcoin, que querem ver ele morto, né? Mas os computadores quânticos não seriam uma ameaça tão grande, porque se eles conseguirem quebrar, por acaso, a criptografia do Bitcoin, vários outros setores, como segurança nacional, bancos, aviões e setores críticos de países, também ficariam totalmente expostos, porque eles também usam esse mesmo tipo de criptografia. Além do que, caso um computador quântico realmente surgisse, o Bitcoin poderia evoluir para uma criptografia quantum resistente. Então, apesar dessa ser uma possibilidade, a gente ainda está longe de ver computadores quânticos como uma ameaça real. E eu falei também mais sobre computadores quânticos nesse vídeo aqui, é só clicar se você quer saber mais a fundo sobre como o Bitcoin sobreviveria a um ataque de computadores quânticos. Outra ameaça à segurança seria um ataque de 51%, ou seja, alguém conseguir ter um poder computacional maior que 51% do hash rate atual e passar a monopolizar a emissão de novos blocos. Isso é absurdamente difícil, porque exigiria uma compra massiva de máquinas ASICs, que mineram Bitcoin, e uma mega fonte de energia. Esse ataque não tem como ser feito de uma hora para outra, porque exigiria uma operação de logística gigantesca. Custaria 63 bilhões de dólares para fazer apenas um gasto duplo, ou seja, reverter um único bloco. Além do que, seria facilmente descoberto, né? Imagina raparem todas as ASICs do mercado. Isso chamaria muita atenção de muita gente. Então é difícil fazer isso porque o Bitcoin atingiu 260 quintilhões de hashes por segundo. Isso é algo como contar 3 vezes em um único segundo quantos grãos de areia existem no planeta Terra inteiro. É absurdo. Bitcoin é 500 vezes mais potente que o computador mais poderoso que existe hoje. Então atacar a rede Bitcoin não é fácil. Mas por outro lado, se alguém conseguir fazer esse ataque de verdade, né, os nodes também podem escolher não aceitar como válidos os blocos minerados por esse atacante, criando um hard fork na rede. Por isso que é absurdamente difícil e complexo fazer um ataque de 51%, porque os participantes da rede podem escolher não usar essa nova moeda ou essa moeda que foi atacada, esse protocolo que foi atacado. Então, para afetar a segurança do Bitcoin, só acontecendo um cataclisma no planeta Terra e na atmosfera. Inclusive, vários criptógrafos conhecidos como Nick Szabo e o Ralph Merkle, inventor das árvores de Merkle, eles alegaram que Bitcoin sobreviveria, inclusive, a uma guerra nuclear. Não, mentira! Pum. É tipo uma guerra nuclear, tipo, destruindo o planeta inteiro. Ah não, se destruir o planeta inteiro, inclusive a atmosfera, e nada sobrevive, né? Nem Bitcoin, nem tudo que foi inventado na Terra.
A única maneira de matar o Bitcoin é destruir todos os nodes que hospedam cópias da blockchain. Se um nó sobreviver, a rede pode seguir crescendo e fazendo novas cópias a partir desse sobrevivente. Existem dezenas de milhares de nodes com cópias da blockchain Bitcoin, desde o bloco Gênesis, espalhados pelo mundo. Tem até um satélite no espaço protegendo a rede. Então, para matar o Bitcoin, todas essas cópias teriam que ser extintas em solo e na atmosfera. Então, se uma guerra nuclear, um asteroide ou uma hecatombe acontecer, a humanidade provavelmente seria destruída muito antes, sobrariam apenas as baratas e o Bitcoin. A segunda forma como o Bitcoin pode falhar é por problemas na descentralização. Hoje o Bitcoin é a única rede de fato descentralizada porque não tem ninguém centralizando o poder de decisão nas atualizações do protocolo. Os nodes são fáceis de rodar por qualquer pessoa e estão espalhados ao redor do mundo. Ninguém centraliza o hash rate e não tem como impedir que ninguém use a rede Bitcoin. Então, apesar de existirem pools de mineração, eles não controlam as máquinas, que é quem produz de fato o poder computacional. Essas máquinas, elas estão espalhadas ao redor do mundo e podem migrar de um pool para o outro facilmente. O pool não controla as máquinas, o hardware. Inclusive, nem é necessário um pool. Mineradores podem produzir hash sozinhos, sem estar conectados a pool de mineração nenhum. Inclusive, uma nova atualização de software de mineração do Bitcoin chamada Stratum V2 vai ajudar a acabar também com esse FUD aí da centralização dos pools de mineração, que na verdade é só balela de shitcoiner que quer desviar a liquidez do Bitcoin para sua shitcoin favorita. Outra forma de atacar a descentralização do Bitcoin viria através de governos proibindo mineração, uso, rodar nodes, ter uma hardware wallet e forçando as pessoas a usarem bancos, exchanges, corretoras e entidades centralizadas. Mas apesar desses esforços acontecerem de forma comum, é muito difícil governos conseguirem controlar 100% do tempo todos esses participantes, nodes, carteiras, mineradores, as moedas, enfim. Bitcoin é P2P e não precisa necessariamente de nenhum participante do sistema fiat. Chocante, né? Então qualquer governo que tente proibir, criar regras restritivas ou tentar centralizar o Bitcoin está se auto-excluindo da rede Bitcoin e não o contrário. A regulação restritiva pode forçar bitcoiners a migrarem para outras jurisdições, para outros países. As pessoas simplesmente vão dar um opt-out e vão para outro lugar. A proibição, ela ativa o efeito Streisand, o efeito que torna a proibição um tiro no pé. Acaba chamando a atenção para os benefícios do Bitcoin e ele passa a ser mais desejado do que era antes. E a terceira forma como o Bitcoin pode falhar é ele não ser adotado. E esse, para mim, é o maior risco que poucos dão bola. Se as pessoas continuarem escolhendo perder poder de compra usando moedas que se desvalorizam, ou pior, usarem outras moedas que simplesmente recriam o sistema fiat, só que com outra roupagem, que é o caso das altcoins, isso sim é uma ameaça para a adoção do Bitcoin. Altcoins, por exemplo, brigam com o Bitcoin por liquidez. E é por isso que muitas se vendem melhores que o Bitcoin em vários aspectos, quando na verdade não são. Isso se chama scam de afinidade, ou seja, é tipo o Bitcoin, só que mais rápido, mais útil ou mais estável. Mas a boa notícia é que os incentivos do Bitcoin estão apontados para a adoção. A escassez programada e os choques de oferta criam também um aumento de demanda cíclico, e isso não tem como ser modificado. Outras moedas fiat ou cripto não têm essas mesmas propriedades e por isso tendem a cair em desuso uma a uma com o passar do tempo. Muitos dos problemas de escalabilidade e velocidade que os altcoiners relatam sobre o Bitcoin, a rede Lightning está resolvendo, permitindo que Bitcoin seja enviado e recebido na velocidade de um relâmpago, acabando com a maior parte das críticas sobre escalabilidade. A única ameaça real, de verdade mesmo, que eu considero para o Bitcoin seriam os bancos centrais e governos fazerem um bom trabalho, eles não imprimirem dinheiro e não desvalorizarem a própria moeda. Se eles fizessem isso, as pessoas não teriam motivo para recorrer ao Bitcoin. Talvez Satoshi nem teria lançado o white paper em 2008. Só que na verdade a gente está cada vez mais distante dessa possibilidade. No mundo todo a inflação está alta e as impressoras seguem rodando. Governos não vão abrir mão aí das suas impressoras e é por isso que Bitcoin tende a ser adotado. As pessoas vão, por necessidade ou curiosidade, buscar formas de se proteger da inflação. Bitcoin vai se manter o mesmo, esperando para ser adotado. A grande diferença é que cada pessoa vai adotar Bitcoin na velocidade do seu entendimento e no preço que ela merece. Quem desdenhar, especular ou proibir vai pagar mais caro por essa lição. É muito difícil encontrar críticas bem fundamentadas ao Bitcoin sobre as possibilidades reais dele acabar. Muita coisa pode dar errado com o Bitcoin, afinal a gente está só no começo desse processo de adoção. Mas muito mais coisas podem dar certo e já estão dando, porque Bitcoin foi feito para durar e é o que ele está fazendo. Até a próxima e opt out!